As luzes do estúdio estavam mais fortes do que o normal naquela noite. O público, acostumado com entrevistas descontraídas e previsíveis, parecia inquieto, como se pressentisse que algo diferente estava prestes a acontecer. No centro do palco, 2 sofás modernos separados por uma mesinha com copos d'água e papéis empilhados. De um lado, a apresentadora mais falada da televisão brasileira, Camila Vasconcelos, conhecida por seu tom ácido, perguntas diretas e por não ter papas na língua. Do outro, sentado com elegância e simplicidade, Roberto Carlos, ídolo eterno da seleção brasileira e um dos laterais mais respeitados da história do futebol mundial. Ele trajava uma camisa social preta, mangas dobradas até o cotovelo e calça de alfaiataria escura. Nenhum adorno chamativo, nenhum ar de estrela. Apenas a postura serena de quem já encarou estádios lotados, decisões de Copa do Mundo e manchetes injustas. O convite para essa entrevista partiu da produção do programa que prometia uma homenagem à sua carreira. Mas ao ver o semblante de Camila fria, olhar fixo nos papéis, Roberto já sabia que não se tratava de um tributo. Aquilo era uma armadilha, e ele estava pronto. Camila abriu o programa com um sorriso forçado, introduzindo a trajetória do ex-jogador com um tom quase debochado. Hoje recebemos um dos nomes mais icônicos do futebol brasileiro, um homem que correu mais do que muitos políticos no Congresso e que chutou mais forte que muita verdade por aí. O público riu, mas havia algo estranho naquela risada mais nervosa do que espontânea. Roberto apenas sorriu de canto, ajeitando-se no sofá, como quem espera a tempestade vir e decide enfrentá-la com o peito aberto. As primeiras perguntas foram ensaiadas genéricas. Qual o gol mais marcante? Você sente falta dos gramados? Perguntas seguras para aquecer o público. Mas bastaram 15 minutos para Camila mudar de postura. Ela cruzou as pernas, jogou os papéis sobre a mesa e disparou. Roberto, vamos deixar o futebol um pouco de lado. Hoje eu quero falar sobre o homem por trás do jogador. E tem muita coisa mal explicada nessa sua trajetória? Não é mesmo? Roberto manteve o olhar fixo nela sem piscar. Ele já sabia onde aquilo ia dar. Camila sorriu com ironia e lançou a primeira bomba. Algumas revistas internacionais publicaram que você teve uma segunda família na Europa. Que enquanto todos achavam que você morava sozinho em Madrid, você mantinha outra mulher em Lisboa com uma filha fora do casamento. Isso é verdade. A plateia prendeu o ar. Um silêncio sepulcral tomou conta do estúdio. As câmeras se aproximaram do rosto de Roberto Carlos. Nenhuma expressão de raiva, nenhuma tentativa de negar de imediato. Apenas um breve suspiro. E então, com voz baixa e pausada, ele começou. É curioso. Como as pessoas têm dificuldade em aceitar a simplicidade. Uma vida tranquila, fiel e discreta parece não bastar. Então elas inventam. Criam histórias para preencher o vazio das suas próprias. A apresentadora tentou interromper, mas Roberto levantou levemente a mão, não em gesto agressivo, mas como quem pede espaço para falar. Eu tenho uma família. Uma só. Minha mulher, meus filhos, meus netos. Eles são tudo o que eu construí, e estão comigo desde o início. Nunca precisei esconder endereço, nem telefone, nem sentimentos. Minha vida é pública há décadas. Não preciso de máscaras. Camila tentou manter o controle da entrevista, mas a calma com que Roberto respondia parecia desmontar cada uma de suas tentativas. Mas essas informações vêm de fontes confiáveis. Jornalistas sérios. Você é visto muitas vezes sozinho viajando para lugares inusitados, sem dar satisfação a ninguém. Roberto respirou fundo. Estar sozinho não significa estar escondendo algo. Viajar não é sinônimo de traição. Eu viajo porque sou livre, porque sou um homem de paz e porque aprendi que proteger quem eu amo é mais importante do que agradar à curiosidade dos outros. A apresentadora percebeu que perderia se insistisse naquele tema. Então mudou de rumo como um lutador que procura o flanco exposto. Vamos falar então da sua relação com o Brasil. Há quem diga que você se afastou do seu país, que mora fora, investe fora e ignora as raízes de onde veio. É verdade que você virou as costas para o povo que te formou. A expressão de Roberto mudou pela primeira vez.
Seus olhos antes serenos agora estavam firmes, carregados de um sentimento que misturava mágoa e dignidade. Eu saí do Brasil porque o futebol me levou, mas o Brasil nunca saiu de mim. Eu sou do interior de uma família humilde, onde a gente dividia um pão em 3. E nunca me esqueci disso. Nunca deixei de ajudar minha comunidade e minha cidade. Eu só não carrego uma câmera para filmar isso. A plateia aplaudiu pela primeira vez, espontaneamente. Camila, visivelmente desconcertada, tentou manter a compostura. Mas por que esse silêncio? Por que não mostrar o que você faz? Roberto Carlos sorriu levemente. Porque o bem não precisa de palco. Eu não estou aqui para vender imagem. Estou aqui para ser inteiro. E quem me conhece de verdade sabe. Naquele momento, o clima do estúdio havia mudado completamente. Não era mais uma entrevista. Era um embate entre espetáculo e verdade, entre exposição e essência. Roberto Carlos, com a mesma firmeza com que batia faltas impossíveis, estava agora respondendo acusações com uma calma desarmante e um respeito que impunha mais silêncio do que qualquer grito. Camila sabia que o programa estava apenas começando. Ainda havia fichas com perguntas polêmicas sobre impostos, política-família, seleção brasileira. Mas o que ela ainda não sabia era que cada pergunta lançada com veneno seria devolvida com uma lucidez que nenhum script poderia prever. E ali, sob os holofotes que buscavam escândalos, começava a brilhar de forma silenciosa e imponente o caráter de um homem que nunca precisou de palavras para ser grande, mas que naquela noite estava disposto a usá-las. E o Brasil inteiro ia ouvir. Roberto, já que você fala tanto em verdade, então vamos encarar uma de frente. A frase veio como um disparo seca carregada de intenção. Camila Vasconcelos inclinou-se para frente como se quisesse encurtar a distância entre o palco e a polêmica. O ambiente no estúdio já havia mudado. A plateia, que antes acompanhava com curiosidade, agora se entregava ao silêncio reverente de quem presencia algo raro, um ídolo em carne e osso desarmado, mas intacto. Mas Camila não estava satisfeita. Ela queria evitar um tropeço, uma rachadura no escudo de dignidade de Roberto Carlos. Você sempre falou muito pouco da sua família de origem, seus irmãos, seus pais. Há boatos de que você se afastou deles, que o sucesso subiu a cabeça, que você virou as costas para quem te ajudou a subir. Roberto não respondeu de imediato. Seus dedos tocaram de leve o braço do sofá, os olhos perdidos por um segundo em algum ponto do estúdio. Talvez estivesse revendo cenas antigas. Talvez estivesse medindo o peso da pergunta. Quando falou, sua voz era mais baixa, mas ainda firme. É curioso como o silêncio incomoda mais do que o barulho. Eu venho de uma família grande, simples, barulhenta, com amor, com brigas, com reconciliações, como todas. Só que a minha virou interesse público. Camila insistiu. Mas é verdade ou não que você cortou relações com seus irmãos? Há quem diga que nem nos aniversários você aparece, que você vive numa bolha cercado de assessores longe da sua gente. Roberto respirou fundo. Não havia raiva em seu rosto, mas um traço de dor sutil atravessava seu olhar. Às vezes crescer significa caminhar por rotas diferentes. Não é sobre virar as costas. É sobre não conseguir mais caber no mesmo espaço. Meus irmãos sabem onde me encontrar. Eu também sei onde eles estão. A distância não apagou o sangue, só afastou os passos. Mas por quê? O que aconteceu? Camila perguntou com mais suavidade, talvez percebendo que havia tocado algo mais delicado do que esperava. Quando você começa a ser visto mais como um nome do que como um ser humano, tudo se complica. As pessoas começam a esperar de você mais do que você pode dar. E quando você não corresponde, viram o rosto. Com minha família foi assim. Eu não deixei de amar ninguém. Só parei de me explicar. A apresentadora hesitou. Era como se pela primeira vez duvidasse do próprio roteiro. Mas decidiu continuar. Você entende que essa ausência pode ser lida como ingratidão, que o público espera ver um ídolo que não esquece suas raízes. Não é porque eu não falo delas que eu esqueci. Minha mãe, antes de morrer, me dizia: filho, não coloque sua dor na televisão.
A televisão não consola ninguém. E é isso que eu faço. Eu guardo. Nesse momento, a câmera fez um close no rosto de Roberto Carlos. Nenhuma lágrima. Nenhuma voz embargada. Mas algo naquele silêncio tinha mais peso do que qualquer grito. A plateia, até então passiva, soltou um breve murmúrio, como quem quisesse dizer: chega, ele já respondeu. Mas Camila não recuava. Ela folheou suas fichas com os dedos tensos e disparou outra. Já que estamos falando de ausência, vamos ao ponto que mais se comenta nos bastidores da imprensa. Você é um dos poucos ídolos brasileiros que não se posiciona sobre quase nada. Você nunca entra em temas sociais, políticos, culturais. Parece distante, alienado até. É medo ou desinteresse? Dessa vez Roberto se ajeitou no sofá, cruzou os braços, fixou os olhos nos dela, e então falou com um tom mais direto. Eu cresci vendo muita gente boa se perder no jogo das aparências. Vi atletas incríveis sendo usados como símbolos. Um dia eram heróis, no outro vilões. Eu escolhi o silêncio, porque o silêncio me deu liberdade. Camila não deixou barato. Mas o silêncio também pode ser covardia. O Brasil vive crises. Você poderia influenciar milhões com um único vídeo e escolhe não fazer nada. Por quê? Quem disse que eu não faço nada, ele respondeu sem levantar a voz. Você quer que eu poste uma hashtag, que eu grave um story de 15 segundos, que eu abrace uma causa diante de 3 milhões de seguidores e depois vá jantar tranquilo. Eu não ajo para aparecer, eu ajo para mudar. Já paguei cirurgia de gente que nem sabia meu nome. Já tirei jovens do tráfico sem que ninguém soubesse. Já ajudei escolas, famílias, hospitais. Mas sem câmera, porque minha vaidade não é maior do que a dor dos outros. Nesse instante o público aplaudiu. Não foi euforia, foi respeito. Camila cruzou as pernas de novo, agora num gesto mais defensivo. Mas ainda tentou. Tudo isso é bonito, mas sem prova vira discurso. Roberto deu um leve sorriso. Sorte minha que não preciso te convencer. Quem foi tocado, quem recebeu ajuda, sabe. E quem vive de verdade não precisa de holofote. A conversa já havia ultrapassado o limite do entretenimento. Agora era algo cru, quase desconfortável. Um espelho da sociedade, refletido em dois rostos, um que perguntava para expor, outro que respondia para proteger. Você se acha melhor do que os outros jogadores que falam? De jeito nenhum. Eu só sou diferente. E isso não é superioridade. É escolha. Um silêncio denso tomou conta do palco. Camila abaixou a cabeça por um segundo, encarando suas fichas como se repensasse o próximo passo. Roberto, por outro lado, mantinha-se imóvel. Não por rigidez, mas por convicção. A mesma que o guiava desde os campos de Barro de Garça até as arquibancadas da glória europeia. E assim terminava o segundo round daquela entrevista inesperada. Camila sentia que havia perdido mais do que ganhado, mas o jogo ainda estava longe do fim. Havia mais fichas, mais perguntas afiadas, e talvez uma última tentativa de encontrar a fraqueza de um homem que naquela noite parecia feito de aço e verdade. A plateia não piscava. A tensão, antes sutil, agora era palpável, como se todos estivessem esperando o momento em que Roberto Carlos finalmente se quebraria. Mas o homem que estava sentado diante das câmeras não parecia se abalar. Ele estava firme, não arrogante, não blindado, mas humano lúcido e, acima de tudo, inteiro. Camila Vasconcelos, por sua vez, mantinha a postura de uma gladiadora que, mesmo em desvantagem, não aceita baixar a espada. Era a reputação dela em jogo também. O Brasil estava assistindo. Ela então puxou uma nova ficha sem sequer disfarçar o desconforto. Roberto, vamos falar de dinheiro. A palavra flutuou no ar como uma acusação. Durante sua carreira você ganhou milhões. Investiu, lucrou, multiplicou. Mas há quem diga que nos bastidores você usou brechas fiscais para pagar menos impostos tanto na Europa quanto no Brasil. Inclusive que você foi investigado discretamente por autoridades fiscais espanholas. E nunca falou publicamente sobre isso.
Por quê? Tem algo a esconder. Roberto não reagiu de imediato. Sua mão percorreu o braço da poltrona como se estivesse afastando poeiras invisíveis da memória. Quando olhou para a apresentadora, seu olhar estava diferente, mais escuro, mais frio. Você sabe o que é mais triste do que ser acusado injustamente, ele começou. É ser acusado silenciosamente pelas costas e ainda assim ser obrigado a sorrir como se nada tivesse acontecido. A verdade é que quando você alcança um certo nível, ninguém mais quer saber se você é inocente. Eles só querem que você se defenda. E eu cansei de me defender de fantasmas. Camila se apertou. Então confirma ou nega que foi alvo de investigações. Roberto cruzou os braços com um gesto contido, mas cheio de significado. Fui investigado sim, como muitos outros atletas. E não tenho vergonha disso. Sabe por quê? Porque eu colaborei com tudo. Abri minhas contas, expliquei cada centavo, paguei o que tinha que pagar. Não porque fui forçado, mas porque acredito que é assim que se faz. O que me incomoda não é a investigação, é a insinuação. Mas porque nunca falou sobre isso antes? Porque eu não precisava. Porque eu não devia satisfação a quem só quer manchete. Meus filhos sabiam. Minha esposa sabia. Minha equipe jurídica sabia. E mais importante, o Estado sabia. E quando tudo foi esclarecido, eu segui em frente. Sem espetáculo. Sem coletiva de imprensa. Porque dignidade Camila não grita. Ela caminha em silêncio. O público começou a murmurar de novo. Era como se cada vez que Roberto falava, ele jogasse luz sobre as zonas cinzentas que a mídia preferia manter na sombra. A apresentadora tentou mudar de assunto, mas havia mais uma carta em sua manga. Você sempre fala com muita firmeza, mas evita o confronto direto. Então permita-me perguntar de forma direta. Você já comprou silêncio? Já pagou para abafar alguma história? Já ofereceu dinheiro para evitar um escândalo? A pergunta caiu como uma pedra no meio do estúdio. Um ó baixo percorreu a plateia. Roberto Carlos ergueu o rosto, respirou fundo e então, com uma calma cortante, respondeu: Nunca. Nem uma vez. E se tivesse feito, você acha mesmo que não teria vazado? A imprensa já inventou tantas coisas sobre mim, mas nunca conseguiram provar nada porque não há o que provar. A verdade é que quando você não se defende com barulho, eles acham que você é culpado. E eu me recuso a viver para desmentir mentira. Mas não é papel de figuras públicas prestar contas, insistiu Camila. Sim, quando há contas a prestar. Eu não vivo de dinheiro público. Eu não sou político. Eu não sou empresa. Eu sou um homem. Com erros, sim, mas com ética. E ética, Camila, não se compra, não se mostra. Se pratica. A apresentadora olhou novamente para as fichas, mas dessa vez com hesitação. Roberto, que até então era o entrevistado, já havia tomado o controle da narrativa. Ele não atacava, mas sua presença era tão firme que não deixava espaço para manipulações. Então, Camila tentou o que parecia ser sua última cartada emocional. Você diz que não tem medo de nada, mas e da opinião pública? Você não teme perder o carinho do povo? De ser esquecido. Roberto relaxou os ombros, descruzou os braços e falou com um leve sorriso. Você sabe o que é o verdadeiro medo, Camila? É acordar todo dia e não saber se sua mãe vai conseguir pagar o gás. É ver seu pai sair para o trabalho com dor nas costas e voltar com vergonha porque não pôde comprar um presente para o seu aniversário. Eu conheço esse medo. Já o vi nos olhos da minha família. E é por isso que a opinião pública, com todo o respeito, não me assusta. Porque carinho comprado some, mas respeito verdadeiro permanece. A plateia, mais uma vez, reagiu com aplausos, desta vez mais intensos. Camila não interrompeu. Pela primeira vez, desde o início do programa, ela apenas ouviu. Talvez percebendo que não havia mais nada que pudesse derrubar aquele homem ali. Você ainda sente mágoa? Ela perguntou quase num sussurro. Não, só cansaço. Cansaço de ver que para muitos um silêncio honesto vale menos que uma mentira barulhenta. O estúdio mergulhou em um silêncio denso, quase sagrado. Roberto Carlos estava sentado na mesma posição de quando entrou.
Mas agora era outra energia que ocupava o espaço. Ele não havia se defendido. Ele havia exposto, não a si mesmo, mas o mecanismo cruel que tenta desmontar reputações pelo simples prazer de ver ídolos no chão. Camila olhou ao redor. Havia suor em sua testa. Não de medo, mas de confronto. Ela compreendia agora que não estava diante de um jogador aposentado. Estava diante de um homem completo com cicatrizes com perdas, mas com um senso de honra que não se deixava moldar por manchetes. O programa ainda não tinha acabado. Mas, naquele momento, algo já estava decidido. Roberto Carlos não seria derrubado por palavras. Porque, no fundo, ele sabia que as piores feridas são aquelas que ninguém vê. E mesmo assim, ele aprendeu a caminhar com elas. A câmera deslizava lentamente capturando o semblante concentrado de Roberto Carlos. Nenhuma ruga era por acaso. Nenhum silêncio era vazio. A cada resposta e reposta ele parecia cavar mais fundo em si mesmo, como se cada palavra pronunciada fosse escavada da terra dura da sua própria biografia. Camila Vasconcelos, por outro lado, já não exibia a mesma segurança dos primeiros minutos. Sua voz havia perdido a afiação, mas não a persistência. E isso a fazia ainda mais perigosa, como uma tempestade que, mesmo sem trovões, segue derramando perguntas. Ela respirou fundo, como quem se prepara para pisar em território minado, e disparou. Roberto, você já se perguntou por que é tão difícil para a imprensa te criticar? Porque quase nenhum jornalista ousa te atacar frontalmente. Há quem diga que você é intocável, blindado pela fama, pela nostalgia ou quem sabe por acordos silenciosos. Você se considera acima das críticas? O ex-jogador ergueu os olhos devagar, como quem pondera se a pergunta merece resposta. Mas então sorriu de forma contida, quase irônica, e falou: Camila, a crítica sempre existiu. Desde que eu comecei, ela me acompanhou como uma sombra. Quando fui convocado pela primeira vez, disseram que eu era muito baixo para ser lateral. Quando fui jogar na Europa, diziam que eu era só força. Quando ganhei títulos, disseram que eu tinha sorte. E quando parei, passaram a me chamar de relíquia. Fez uma pausa e continuou desta vez com a voz mais firme. Então não, eu não sou intocável. Eu apenas sobrevivi a tudo isso. E o que você chama de proteção, talvez seja só respeito. E respeito não se negocia. Se conquista. Camila reagiu rápido. Mas não acha estranho nunca estar no centro de um escândalo? Num meio tão exposto, onde todos têm suas falhas expostas em praça pública, você passou ileso. É natural se perguntar o que está sendo escondido. Roberto inclinou-se um pouco, apoiando os cotovelos nos joelhos. Ele não parecia ofendido. Parecia mais cansado. Você sabe por que nunca estive no centro de um escândalo, Camila? Porque eu nunca precisei ser notícia. Eu não vendia polêmica. Eu não me alimentava de atenção. Eu fui o cara que saía pelos fundos do estádio, enquanto outros posavam para câmeras. Fui o que preferia jantar com os filhos do que ir para festas com celebridades. Eu não escondia, eu escolhia. Escolhia o silêncio, a paz, o recuo. Camila apertou o passo. Mas não é papel de figuras públicas também se posicionar. Você sempre se manteve fora de discussões sociais, culturais, políticas. Isso não é omissão. Roberto balançou a cabeça lentamente. Eu me posicionei sim, mas do meu jeito. Você acha que é só falando que a gente muda o mundo? Eu mudei quando construí um campo de futebol no bairro onde cresci, sem placa com meu nome. Eu mudei quando banquei a faculdade de 3 jovens que me escreveram cartas sem esperança. E eu mudo todos os dias quando escolho não me render ao espetáculo. Isso é posição. Isso é resistência. O público, até então calado, começou a aplaudir. De forma sincera, firme, como quem reconhece uma verdade simples, mas ignorada por tanto tempo. Camila, visivelmente abalada, consultou suas fichas. Mas dessa vez parecia buscar mais confiança do que informação. Então veio o golpe seguinte. Vamos falar do Real Madrid. Você deixou o clube como ídolo, mas há rumores de que a última vez não foi por decisão sua. Fontes internas dizem que você foi afastado discretamente por causa de desentendimentos com a diretoria. Você foi demitido, Roberto.
O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos, mas parecia pesar como se fossem 30. Roberto passou a mão na nuca, como quem revive uma memória amarga, e então respondeu com honestidade nua. Fui. Não com uma carta de desligamento, mas fui. Quando você percebe que as portas estão se fechando, que os olhares não são mais os mesmos que o ambiente que te aplaudiu, começa a te olhar com frieza. Você entende. Eu entendi. E saí. Camila tentou interromper. Mas você nunca falou sobre isso. Porque não precisava. Cortou Roberto sem alterar o tom. Eu não saí por orgulho ferido. Saí para não virar uma estátua empurrada de um lado para o outro. Saí antes que o clube que eu amava virasse um lugar onde eu era apenas um nome em uma folha. Você se arrepende? Não. Porque me mantive fiel a mim mesmo. E porque até hoje, quando volto lá, o segurança da entrada me abraça. O roupeiro me chama de irmão. E isso vale mais do que qualquer contrato. O rosto de Camila já não era o mesmo. A maquiagem perfeita começava a ceder sob o calor das verdades que se acumulavam no ar. Ela lançou a última pergunta daquele bloco com voz trêmula. Você já teve vontade de gritar, de se defender com fúria, de responder com a mesma violência com que é atacado nas entrelinhas. Roberto fechou os olhos por um instante. Respirou, abriu-os e respondeu. Já. Muitas vezes. Mas aí eu lembro do meu pai que me ensinou a não sujar a boca com o que não presta. Lembro da minha mãe que me dizia para calar e seguir. Lembro dos meninos que me veem como exemplo. E então eu escolho calar. Mas calar não é se esconder. Calar é resistir. E às vezes calar é gritar mais alto do que todos juntos. O público levantou. Aplaudiu de pé. Não havia mais espetáculo. Havia reverência. Camila pela primeira vez baixou o olhar. Ela não havia perdido, mas havia aprendido com dureza que há batalhas que não se vencem com perguntas, apenas com escuta. E Roberto Carlos, naquele instante, não era só um ex-jogador. Era um espelho. Um lembrete vivo de que grandeza verdadeira não depende de câmeras de likes ou de manchetes. Depende de espinha ereta, coração limpo e palavra firme. 3 coisas que ele nunca deixou de carregar, mesmo quando o mundo inteiro duvidava. O silêncio reinava no estúdio como nunca antes. A tensão atingira seu ápice nas perguntas anteriores e cada intervalo entre um questionamento e outro soava como um compasso de espera para algo inevitável. A plateia, contida num respeito quase religioso, assistia ao confronto com o olhar atento de quem presencia um duelo de vontades bem mais antigo do que aquelas luzes artificiais. Situações intensas marcaram as fases anteriores, acusações de distanciamento familiar, boatos financeiros, polêmicas sobre carreira e posicionamento social. Mas ainda havia algo por esclarecer, algo tão profundo quanto a própria alma de quem carrega a alcunha de rei do futebol. Camila Vasconcelos ergueu a cabeça, ajeitou o microfone e com voz mais grave disparou. Roberto, chegamos à última questão desta noite. Você falou de família, de imprensa, de política, de preconceito, de tribunal midiático. Mas ainda falta um ponto, sua própria voz. Há quem afirme que você é uma voz poderosa, mas que você jamais a usou para algo além de mensagens protocolares e shows beneficentes discretos. Por que você nunca usou sua influência para dar um basta definitivo em qualquer daqueles escândalos que você enfrenta? Por que não falar de forma clara e sem rodeios que essas mentiras precisam parar? A pergunta soou como o último golpe de um boxeador exausto. Roberto Carlos ficou em silêncio, olhos fixos na apresentadora, e então se levantou devagar. Pela primeira vez, a câmera mostrou-o em pé, como um gigante que se ergue diante dos desafios. A respiração dele parecia mais pesada, mas o corpo mantinha a postura tão reta quanto um cipreste solitário. Camila, começou ele com voz firme, porém carregada de emoção contida. Se há uma coisa que aprendi ao longo da vida, é que palavras têm poder, mas também têm limites. Minha voz já foi usada para convocar multidões em estádios.
Já foi tocada por milhões quando meu nome ecoou nos alto-falantes antes de um clássico. Mas não é só de palavras que se faz um legado. Ele caminhou alguns passos, circulando pelo palco, como quem percorre a própria história, memorizando cada degrau da trajetória percorrida. Eu poderia subir neste palco e falar alto. Chega de mentiras. Poderia acusar as revistas, apontar quem inventou o quê. Mas depois dessas palavras você sabe o que sobraria. O vazio de sempre. Novas manchetes, novos holofotes para alimentar o monstro da curiosidade alheia. Eu escolho outra forma. O público prendeu a respiração. Camila, imóvel, aguardava impassível a continuação. Eu escolho agir. Ação é uma forma de fala mais contundente do que qualquer grito. Minhas atitudes silenciosas, mas constantes, falam por mim. Eu construo todos os dias um mundo melhor ao meu redor. Eu ajudo quem precisa mesmo que ninguém saiba quem ajudou. Eu defendo minha família, meus valores, minha história, sem precisar gritar em programas de auditório. E quando o fizer, quero que seja para inspirar, não para rebater boatos. Ele fez uma pausa breve, permitindo que cada espectador absorvesse aquelas palavras como um bálsamo para a alma cansada de escândalos. Palavras inflamam, mas também se apagam. Ações persistem. Quando dizemos algo amanhã, poderemos precisar provar. Quando fazemos algo, ele ecoa para sempre nos frutos que colhemos. Eu prefiro o eco de ações genuínas ao barulho de palavras vazias. Em seguida, Roberto Carlos voltou-se para o público, fez um gesto amplo com o braço direito, como se convidasse a plateia a olhar além do palco. Vejam, estes meninos aí. No fundo, continuou ele apontando para um grupo de jovens que compunham a plateia, alguns ainda segurando camisas antigas com seu nome estampado. Esses meninos cresceram vendo um lado do futebol, mas eu quero que eles aprendam o outro lado, o do cuidado, da solidariedade e do respeito. Se eles entenderem isso, então, minhas ações falarão mais alto do que qualquer manchete sensacionalista. A plateia, emocionada, aplaudiu de pé. Camila finalmente esboçou um breve sorriso. Não era um sorriso de conquista, mas o sorriso de quem reconhece que testemunhou algo maior do que uma simples entrevista, uma lição de vida. Ainda de pé. Roberto fez um último comentário quase sussurrado, mas captado por todos os microfones. Eu poderia gritar, mas prefiro construir. O progresso de cada um dos que ajudei será o meu grito mais alto. Então, com a mesma calma que entrou. Ele virou-se, caminhou até a beira do palco, ergueu levemente a cabeça em direção às câmeras, como quem se despede, e saiu por uma porta lateral, deixando para trás um estúdio transformado não por palavras espetaculares, mas por uma verdade profunda, que reverberaria muito além daquela noite. O retorno ao estúdio, horas depois da transmissão, estava impregnado de um silêncio quase sagrado. As cadeiras ainda desalinhadas guardavam o eco dos passos que haviam percorrido aquele recinto. As câmeras desligadas permaneciam como testemunhas cegas de um duelo que jamais arrancaria manchetes sensacionalistas. No entanto, o que se desenrolara ali não morrera com o encerramento do programa. Ecoava nas entrelinhas da memória coletiva, tal qual uma melodia antiga que resiste ao esquecimento. Enquanto a produção empacotava roteiros e microfones, Roberto Carlos caminhava pelos bastidores. Seus sapatos limpos e discretos tocavam o piso frio, com a mesma leveza de quem caminha sobre nuvens, mas sem jamais se deixar seduzir pela gravidade do silêncio alheio. Atrás dele, um assistente discretamente cobrira com um pano preto a mesa de vidro que fora palco de tantas perguntas afiadas. Era como se aquele ambiente intenso por um instante buscasse se recompor, pedisse licença para se dissolver na penumbra dos bastidores. Roberto parou defronte a um espelho grande, apoiando as mãos na moldura escura. Seu rosto, tão conhecido pelas multidões, parecia agora refletir não apenas a imagem de um ídolo, mas a de um homem que voltara a si mesmo. Nos olhos a chama da determinação, nos lábios o traço de um sorriso contido, não pelo peso da conquista, mas pela certeza de quem cumpriu a própria missão. Ao seu lado, um integrante da equipe técnica aproximou-se,
Senhor Roberto, a repercussão está além do esperado. Redes sociais, jornais, rádios, todos comentam sua postura. Roberto ergueu as sobrancelhas, mas não surpreso. Eu apenas fiz o que tinha que fazer. Não dei entrevista para ter repercussão. Só quis expor quem eu sou. O técnico assentiu, compreendendo que não havia mais entre ambas figuras espaço para meias-verdades. Ainda assim, muitos querem mais. Querem saber de projetos futuros se você vai voltar a se posicionar em causas públicas. Roberto abriu um leve sorriso amável e firme. Continuarei ajudando. Mas sempre devagar e de forma silenciosa. Quem precisa de mim vai saber onde me encontrar. Enquanto isso, a apresentadora Camila Vasconcelos, confinada num camarim ao lado, observava a cena através de um pequeno visor. Ela vestia o look da atração, agora despojado, e enxugava um leve suor da testa. Aos poucos, seus dedos percorriam as anotações rabiscadas durante a entrevista. Nelas coincidiam verdades cruas e hipóteses detonadas pela presença ímpar de um homem que recusara o espetáculo vazio. Ela respirou fundo como se absorvesse o peso das circunstâncias. Em seu interior, algo mudara. O programa pensado para buscar audiência ao explorar fraquezas transformara-se num testemunho de integridade. Camila fechou os olhos por um instante, reunindo coragem. Então levantou-se e tomou uma decisão: se aproximaria de Roberto Carlos, não para questionar, mas para agradecer. Afinal, presenciar tamanha dignidade era uma honra que transcendera o habitual entretenimento televisivo. Saindo do camarim e cruzando o corredor silencioso, ela alcançou o corredor principal. Quando vislumbrou Roberto próximo ao espelho, os passos hesitaram, mas ela caminhou até ele e, de forma discreta, tocou seu ombro. Ele se virou espantado, mas pronto para reconhecer um gesto genuíno. Roberto, ela começou com a voz mais suave do que jamais usara. Eu gostaria de lhe agradecer. Obrigada por me mostrar que há poder em quem se cala para agir em quem usa sua voz mais nos gestos do que nas palavras. Ele sorriu surpreso pela honra inesperada. Não precisa agradecer, Camila. Obrigado você por me ouvir de verdade. Naquele instante, o estúdio não era mais um palco para acusações ou defesas. Era um lugar de encontro entre dois mundos, o do espetáculo fácil e o da verdade em comum. E essa ponte fragilmente construída carregava a promessa de que era possível reinventar o papel da mídia da celebridade e do exemplo. Dias se passaram. As manchetes, após o frenesi inicial, deram lugar a análises mais profundas. Não mais fotografias sensacionalistas, mas reportagens que contavam casos reais, o campo de futebol construído num bairro carente, histórias de jovens resgatados pelo apoio anônimo de Roberto, gestos de solidariedade quieta, espalhados por cidades por onde ele passou. Cada ação era como uma pétala que se abria ao sol da compreensão, revelando a essência de quem se doa sem esperar crédito. Enquanto isso, nas ruas de Garça, onde Roberto nascera, o relato das ações ecoava forte. Moradores relatavam pessoas ajudadas, projetos mantidos em segredo, sonhos realizados. Nos cafés, comentava-se que ouvir o nome de Roberto Carlos deixava de ser apenas lembrar gols e dribles. Era remeter-se à gentileza operante e à compaixão concreta. E no Brasil inteiro o público começou a rever a forma de olhar seus ídolos. Aprendeu que não é preciso exigir espetáculos de virtude, porque a virtude verdadeira se revela fora das luzes. Quem aprende a olhar assim, compreende que o silêncio pode ser a forma mais alta de expressão que o anonimato voluntário é. Quem garante a pureza do gesto, e que um eu estive lá, vale muito mais do que você viu eu lá. No fim, o legado de Roberto Carlos não seria medido em taças ou troféus, mas em vidas tocadas de forma invisível. O mundo mudou de ontem para hoje. Talvez não. Mas hoje, quem se define pelo barulho da própria voz, começou a reconhecer que há vozes que ecoam no coração de quem recebe auxílio no sorriso de quem volta até a acreditar. E assim, silencioso, o rei do futebol deixou além das camisas vislumbrantes do passado um rastro de bondade que nenhuma manchete poderia encerrar. Porque a verdade que floresce em ações plenas e anônimas não cabe em manchetes. Ela vive, cresce e segue como um legado silencioso que só os olhos atentos podem enxergar,
e os corações generosos cultivar.